Eu queria que você, em nome de Jesus, pudesse acalmar o seu coração. Um dia de tantas expectativas, de tantas questões a respeito da eleição. Mas nesse momento, nós precisamos entender que a resposta para aquilo que nós precisamos, para o que o nosso país precisa, não está nas urnas. Amém? Nós vamos mergulhar naquilo que é princípio do Senhor, para mim e para a sua vida. E eu queria te convidar, eu sei que é um texto que você talvez já saiba até de cor, mas eu queria te convidar a ler comigo. 2 Crônicas, acompanhai 7, capítulo 7, versículo 14. Na verdade é 2º livro das Crônicas, né? Capítulo 7, versículo 14. E diz assim: o Senhor está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Senhor Deus amado, Pai querido, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos como teu povo neste lugar, ó Deus. E ao abrir a tua palavra, Senhor, nossa expectativa no nosso coração é que o teu Espírito Santo esteja aqui, nos ensinando, ministrando a cada um de nós todas as coisas que o Senhor deseja falar conosco, ó Deus. Por isso eu te peço, Senhor, da tua graça, do teu favor sobre nós nessa noite, para que possamos juntos compreender os princípios que estão aqui na tua palavra, reservados para aqueles que te buscam, para aqueles que o Senhor, ó Deus, deseja se revelar, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro, peço que o Senhor aquiete o nosso espírito, a nossa alma, Deus, e que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Hoje pela manhã nós estivemos compartilhando esse texto. E pela manhã a ministração do louvor falou bastante também sobre esse texto durante as ministrações do louvor. E é um texto que ele é chave, não só para esse momento que nós vivemos hoje no nosso país, mas é chave para todo o povo de Deus, em qualquer época, em qualquer tempo. E eu sei que você já ouviu algumas coisas que eu vou dizer aqui, mas eu creio que tem outras coisas diferentes também que você vai ouvir aqui nessa noite. Eu desejo que o Senhor possa ministrar o seu coração. Então, quando eu pensei, talvez num título para essa mensagem, eu coloquei assim: se o meu povo, 3 pontinhos assim, se o meu povo. Quando nós lemos esse texto, eu não sei você, mas às vezes eu tinha dificuldade de guardar qual que era a ordem das coisas, assim. Não estou dizendo que essa ordem importa, mas às vezes se a gente pula se a gente inverte, a gente esquece de uma dessas coisas. E é importante que nós entendamos que por trás desse versículo existe um princípio bíblico, e é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Nós vamos, através da palavra de Deus, compreender que isso aqui é um princípio bíblico, não se aplica apenas a essa situação, nessa época, para este povo, mas é algo que o Senhor ele quer ministrar em todos os tempos para o seu povo. Amém, igreja? Então nós vemos aqui: humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar ou se converter dos seus maus caminhos. E inicialmente, de cara, ao ler esse versículo, o Senhor foi ministrando ao meu coração sobre um primeiro sentido para essas palavras. O que nós pensamos quando nós lemos isso, E o Senhor foi falando ao meu coração a respeito de se humilhar. Que humilhar vai implicar em uma rendição, uma entrega, um reconhecimento de alguém superior. Quando nós falamos de orar, o Senhor ministra ao meu coração que esse orar diz respeito a um clamor, a apresentar a Deus um pedido, não é assim? A oração, nós conversamos com o Senhor, apresentamos a Ele as nossas petições. Então essa oração ela tem um conteúdo específico de algo que nós estamos pedindo ao Senhor. E o Senhor diz: buscar a minha face.
E quando eu fiquei pensando sobre a face do Senhor, fiquei pensando a respeito de amor, a respeito de paixão por Ele, de desejo de ver a face dEle. Sabe quando você está com saudade de alguém e de repente você quer ver o rosto daquela pessoa? Talvez você pegue a foto, né? Você não vai pegar uma foto da mão da pessoa para matar a saudade dela, vai? Ai, estou com saudade dele, deixa eu ver. Nossa, vi a mão, essa foto, que lindo. Você quer a foto da face, do rosto, né? Que diz das feições que aquela pessoa possui. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante. E ainda, afastar dos seus maus caminhos. Quando o Senhor fala de afastar, de se converter, Ele está nos dizendo de mudança, de arrependimento, de uma transformação. Então o Senhor está dizendo: se você fizer isso, eu mudo a história. Quando você faz isso, a história pode ser mudada. E o princípio bíblico que o Senhor ministra ao meu coração, que há nesse texto, é que se o povo de Deus muda, a história muda. Esse texto vai falando de um caminho que o Senhor aponta para nós, de humilhação, de apresentar a Ele os nossos pedidos, entregar para Ele mesmo. Quando nós apresentamos a Deus, nós entregamos. Senhor, isso aqui é o que eu quero. E aí quando você entrega, significa que você não tem mais. Você entregou e diz: Senhor, essa é a minha vontade. Mas você entrega para o Senhor. E pede a Ele, então, que a vontade dEle se estabeleça. E ainda buscar a minha face. Quando esse povo faz isso e se converte dos seus maus caminhos e muda, quando o povo muda, então a história muda, a história da nação muda, porque uma nação não é feita de terra no chão, não é feita de animais, é feita de gente, e se a gente muda, o povo mudou, amém? Existe uma esperança, então, para uma transformação a partir da nossa mudança. Então, quando nós praticamos, né, o Senhor está dizendo: ó, se você fizer essas coisas, eu ouvirei. E o que o Senhor vai ouvir? Ele vai ouvir a nossa petição, Ele vai ouvir o nosso clamor. É assim que o texto está dizendo. Dentro desses princípios que nós estamos colocando aqui, que é um princípio, então, que o Senhor está estabelecendo. Ele ouve e Ele perdoa. E quando eu fiquei pensando sobre esse perdão, eu penso, né, o Senhor fala comigo a respeito dessa ação sobrenatural, essa ação no mundo espiritual que Deus opera. Porque quando Jesus ele veio, né, e passou por essa terra, em muitas situações ele dizia: os seus pecados estão perdoados. Antes mesmo até de dizer: olha, seja curado, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Porque Deus está interessado em nos aproximar dele. E a palavra nos diz que a única coisa que continua fazendo separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Então o Senhor, Ele tem pressa em perdoar os nossos pecados, para que assim nós possamos nos aproximar dele. Então essa ação no campo espiritual. Mas o Senhor diz também: e curarei a sua terra, e sararei a sua terra. E eu entendo também que quando ele diz de curar e de sarar a terra, ele fala também de uma ação no campo natural. Curar a terra naquele momento, porque o Senhor estava dizendo um pouquinho antes, se você ler nesse versículo, ele está dizendo: ó, se eu mandar uma praga e acabar com tudo, e não tiver mais como você plantar, né? Ou seja, a sua terra estiver destruída. Se você, aí ele fala: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, existe um caminho para que eu chegue e atue nesse campo do natural também. E eu creio que quando o Senhor fala de sarar a terra, para nós hoje, é sarar a nossa economia, é sarar a pobreza no nosso país, é sarar a desigualdade, é sarar, né, as famílias. Amém, igreja? Essa é a ação de Deus, que é uma ação sobrenatural, mas no campo natural, das coisas que nós vemos, né? Porque o perdão dos pecados, nós não podemos ver, mas é algo que é operado, então, mas é uma ação sobrenatural de Deus no campo espiritual. E eu queria, para nós entendermos um pouco mais sobre esse princípio, que você abrisse comigo, ainda nesse livro mesmo, 2 Crônicas, um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 34. Você que, né, estava acompanhando aí o 4x4, nossa leitura bíblica,
deve ter lido esse texto aí no mês que se passou, o texto do rei Josias. E esse texto me chamou muita atenção, né? Eu creio que tem tempos na nossa vida que a gente lê algo e que aquilo fala de uma maneira diferente conosco. E a vida desse rei, desse jovem rei, falou muito ao meu coração. E eu creio que o Senhor quer falar ao seu coração também, porque tem aqui muitos princípios que nós precisamos aplicar para a nossa vida. E esse rei, eu creio que ele colocou em prática esse princípio que está em 2 Crônicas 7:14. Eu vou ler depois alguns versículos, você pode manter aberto aí, mas só para a gente fazer um panorama aqui da história desse rei. O rei Josias, ele se tornou rei aos 8 anos de idade. Antes dele, quem era rei era o seu pai, Amon. E antes do seu pai, era o seu avô, que era o rei Manassés. E a palavra nos conta que esse rei Manassés, ele fez muita coisa que desagradou o Senhor. Ele não seguiu os caminhos do Senhor durante um bom tempo. Mas chegou um tempo que o Senhor estava falando com o povo, falando com o rei, e o povo e o rei não ouviam. O Senhor envia, então, se você quiser depois conferir isso, está escrito em 2 Crônicas 33, do 10 ao 13. Ele envia pessoas, então, que vão prender esse rei. A Bíblia ainda vai dizer que vão prender ele, né, com uma argola de bronze no seu nariz. E ele vai se tornar um prisioneiro. E aí a Bíblia nos diz que na sua angústia, quando ele estava, então, nesse momento de angústia, ele clama ao Senhor. E eu queria que você lesse comigo. 33, versículo 12, diz assim: em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E aí, de cara, o Senhor fala comigo sobre um caminho que infelizmente é o caminho que a maior parte de nós vai passar. De clamar ao Senhor na hora da angústia. Precisar, às vezes, passar por um momento de aflição, de dor, de privação, para então reconhecer que o Senhor é Deus. Infelizmente, esse é o caminho que a maioria das pessoas tem trilhado. E o Senhor, conhecedor da natureza humana, às vezes, como nós vemos durante a história do povo de Israel, o povo de Israel, ele buscava a Deus enquanto tinha um profeta, um rei buscando. Mas depois que aquele profeta morria, aquele homem de Deus morria, o que acontecia com aquele povo? Ia se afastando, ia se esquecendo e voltava a cometer os mesmos pecados. E aí, o que o Senhor fazia? A palavra diz que ele enviava, o Senhor mandava pessoas para ir lá e guerrear contra o povo de Israel, para levar eles presos às vezes, para levar eles cativos. E aí, quando eles estavam no momento de dor, de aflição, de prisão, eles se lembravam do Senhor e buscavam o Senhor. E durante muito tempo, eu confesso que eu não entendia por que Deus então ficava mandando as pessoas para ir lá e guerrear contra o povo dele. Mas enquanto o Senhor ministrava meu coração a respeito dessa palavra, o Senhor falou ao meu coração, e juntamente com um outro livro que eu tenho lido, que chama Os 3 Campos de Batalha, e fala algo que encaixa com isso daqui. Que o Senhor, ele está muito mais interessado em forjar, e isso eu vou falar à luz do Novo Testamento, na verdade, em forjar o caráter de Cristo em nós, do que em que a gente tenha uma vida boa aqui nessa terra. O interesse maior do Senhor é que eu e você sejamos semelhantes a Cristo. O interesse maior dele é que nós estejamos preparados para a vinda de Jesus e para nos encontrarmos com ele. Amém, igreja? O Senhor está totalmente interessado nisso. E se às vezes vão ser as adversidades que vão nos aproximar do Senhor, que elas venham. Porque se eu não quero estar distante do Senhor, você quer? Eu não vou ficar clamando, Deus, manda luta, mas o Senhor olha para mim e para você e vê às vezes o nosso coração distante, vê o nosso coração em desobediência. E sabe, ele não está interessado em que você seja uma pessoa rica, próspera, e nem necessariamente que você tenha saúde. Isso não é o interesse primordial de Deus, não é o interesse primeiro de Deus. O interesse primeiro de Deus é que você seja salvo, que você esteja próximo a Ele, que você tenha a sua vida transformada à semelhança de Cristo. Amém, igreja?
Então, o que nós vemos acontecendo aqui na vida do Manassés? Manassés, esse rei, ele usa desse princípio que nós vemos em 2 Crônicas, que ele faz o quê? Ele se humilha, ele se rende e ele clama ao Senhor. E o que o Senhor diz quando nós fizermos isso, quando o povo dele faz isso, ele faz o quê? Ele ouve. E o texto está dizendo aqui, então, Deus ouviu e respondeu e levou Manassés de volta para o seu povo. Mas então, depois de Manassés termina o seu reinado e começa a reinar o seu filho Amon. E o seu filho Amon não fez nada que agradava a Deus. Ele andou em desobediência e não se voltou para Deus como seu pai, em um determinado momento fez. E o negócio estava tão feio que os oficiais de Amon se rebelaram contra ele, mataram ele. E colocaram o filho de Amon, Josias, de apenas 8 anos, no lugar dele. Agora você imagina esse menino de 8 anos sendo colocado ali para reinar sobre um povo que matou o pai dele porque o pai dele de alguma maneira não estava agradando. Como que é reinar no estreito, né? Tipo, sabendo que se eu vacilar, eu vou rodar, eu vou morrer, eles vão me matar também. Então Josias era filho de um pai que não ensinou nada para ele a respeito de Deus. Na verdade, ensinou a fazer as coisas erradas, porque era um pai que não obedeceu ao Senhor. E quando eu penso nisso, eu percebo que essa é a realidade da maioria de vocês que estão aqui. Não vou dizer de nós, porque eu tive o privilégio de ter um pai que me ensinou nos caminhos do Senhor. Mas talvez você não tenha tido. Alguém que tenha te ensinado. E esse rei, o rei Josias, ele não teve um pai que o ensinou nos caminhos do Senhor. Mas quando nós vamos lendo a história de Josias, e aí eu fui tentando fazer as contas, eram contas simples, mas às vezes a gente passa desapercebido na palavra de Deus. Porque vai falando assim, ele começou a reinar aos 8 anos. E depois diz assim, no 8º ano do seu reinado, o que isso significa? Às vezes você passou batido e nem pensou. Mas significa que ele tinha o quê? 16 anos, não é isso? Apenas 16 anos. Era um jovem. Mas a Bíblia nos diz que no 8º ano do reinado dele, ele começou a buscar a Deus. Com apenas 16 anos. Sem ter tido um pai que buscou a Deus, que o ensinou nos caminhos de Deus. Ele começou a buscar a Deus. E aí, quando eu cheguei no final da história de Josias, porque logo aí no começo diz que ele reinou por 31 anos. Começou com 8, mais 31, reinou até os 39. Amém, igreja? Até os 39 anos. E logo em seguida, depois que ele morre, o filho dele assume. E esse filho tinha 23 anos quando assumiu. Aí eu já fiquei pensando, Eu falei, gente, se esse filho tinha 23 anos quando assumiu, e o pai dele tinha acabado de morrer e tinha 39 anos, quando esse menino nasceu, Josias tinha 16 anos. A gente sabe, Naquela época o pessoal casava cedo, ele tinha se tornado um rei, provavelmente ele se casou e logo em seguida teve esse filho. Isso não é uma informação que a Bíblia nos traz, mas quando eu fiquei pensando sobre essa situação na vida de Josias, aos 16 anos, pelas informações das contas, eu sei que ele foi pai aos 16. Mas fiquei pensando a respeito de o que passou talvez na cabeça dele. Eu creio que muitas pessoas aqui, quando se tornam mães, se tornam pais, começam a pensar, que mundo que está aí para o seu filho? Que mundo é esse, que está aí? O que vai ser oferecido para ele? As suas preocupações aumentam, O seu senso de responsabilidade, ele é aumentado. E eu creio que pode ter sido isso um motivador dessa chave aí ter mudado na vida de Josias. Ele começar a constituir uma família, ter um filho. E um senso de responsabilidade vir sobre ele. Eu creio que todos nós precisamos nessa noite que haja um estalo na nossa vida, no nosso entendimento, de um senso de responsabilidade que há sobre nós, o povo de Deus. Porque a palavra está nos dizendo que se o povo de Deus, se esse povo que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a sua face, converter dos seus maus caminhos, então há uma mudança que acontece na terra. Ou seja, existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Amém, igreja? E eu creio que Josias,
ele foi impactado talvez por essa responsabilidade. Isso é o que eu estou dizendo, a palavra não diz a respeito dessa responsabilidade. Mas eu creio que o Senhor quer dizer isso para nós nessa noite, que nós precisamos ser apercebidos, nos aperceber dessa responsabilidade que nós temos enquanto povo que se chama pelo nome do Senhor. E o Senhor então, e aí, Senhor não, Josias começa a buscar a Deus aos 16 anos de idade. Quando eu e você nos damos conta dessa nossa responsabilidade, a nossa primeira atitude precisa ser buscar a Deus. Precisa ser buscar o Senhor, porque nós percebemos o quê? Opa, eu não dou conta. Eu preciso de Deus. Eu preciso dele. E aí, se nós continuarmos aí no texto, vai nos dizer assim, que no 12º ano do reinado de Josias, isso está, se você quiser acompanhar no versículo 3, na metade dele aí. 12º ano do reinado de Josias significa que ele tinha quantos anos, igreja? Se ele começou com 8, agora ele tinha 20 anos, amém, igreja? Ele estava com apenas 20 anos. E a palavra diz que no 12º ano do reinado dele, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Ele começa a buscar o Senhor e começa a perceber então que existem outros deuses sendo adorados ali na sua nação. E ele começa a desejar então purificar a sua terra, purificar o seu povo. E começa então a tirar os altares idólatras, a destruir a idolatria. Não é assim a obra do Senhor na nossa vida também, meus irmãos? Nós começamos a buscá-lo, nós começamos a conhecê-lo. E assim precisa acontecer de toda a idolatria, de todos os outros altares. E principalmente o altar do seu próprio eu começar a ser destruído na minha e na sua vida. Amém? Amém. Com apenas 20 anos, esse jovem rei, que não tinha na sua história um pai que o ensinou nos caminhos de Deus. E vocês vão perceber aqui que nem a palavra de Deus, nem a lei, ele ainda não tinha. Ele ainda não tinha acesso nesse momento aqui. Porque a palavra, o texto vai nos contar que esse livro foi descoberto, o livro, né, da lei de Moisés. Então ele começa a buscar a Deus e o Senhor vai direcionando ele nas coisas que haviam de ser transformadas. E depois nós vamos ler que no 18º ano do reinado dele, aí agora talvez já tenha ficado um pouquinho mais difícil. Não, né, gente? 18º ano, ele tinha 26 anos. Quando ele tinha 26 anos, ele desejou, então, está lá no versículo 8, se você quiser acompanhar, a fim de purificar o país e o templo. Ou seja, começou a crescer, foi um crescente. Então ele começou a buscar a presença de Deus. Aí ele começa a destruir os altares idólatras. Então ele fala assim, eu quero purificar, é desejo do coração de Deus. Purificar o país e purificar o templo. Então o que ele faz? Ele envia, o texto está dizendo aí, Safã, filho de Azalias, e Mazeías, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. O que Josias faz aqui, meus irmãos? Ele envia essas pessoas para restaurarem o templo de Deus em Jerusalém. O templo, no Antigo Testamento, o que nos remete a esse lugar de templo? O templo é o lugar do serviço, da adoração ao Senhor, amém? Era o lugar de adoração, era adoração ininterrupta ao Senhor. Nós sabemos que no Novo Testamento, à luz de Cristo, da obra que Ele fez, o templo não é esse lugar aqui, esse prédio. Quem é o templo? O que é o templo, meus irmãos? Somos? Nós. Nós somos esse templo. A palavra nos diz que nós somos templo, habitação dEle, templo do seu Espírito. Então, essa restauração que Josias faz, da adoração no templo, é a restauração também que eu creio que o Senhor quer que seja operado na minha e na sua vida. É a restauração que Ele está fazendo, amém? Nós. E na medida que Ele vai fazendo, nós nos aproximamos mais e a adoração começa a fluir em nós, porque nós somos o sacrifício.
Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? Ele diz, rogo para que vocês se apresentem como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Nós cantamos aqui, né? Meu coração é o teu altar. Ou seja, existe um altar. E quando nós falamos de altar, nós falamos de um lugar de sacrifício, de entrega, de adoração ao Senhor. Porque nós adorar o Senhor é adorar por aquilo que Ele é. E não tem como não me lembrar, então, de buscar a face. Quando nós falamos sobre buscar a face, nós estamos falando de uma adoração genuína. Uma adoração que provém, que é fruto de um conhecimento de quem Deus é. E é isso que o Senhor quer restaurar na minha e na sua vida. Sabe, talvez você tenha buscado ao Senhor. E você tem desfeito, destruído alguns altares idólatras na sua vida. Mas o Senhor, Ele deseja mais intimidade. Ele deseja que você o adore em espírito e em verdade. Não é assim que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Que são esses adoradores que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. E existe um caminho para esse lugar. Jesus, Ele nos mostra. Jesus, comecei a reler alguns livros do Novo Testamento, dos Evangelhos, e eu falei assim, acho que eu vou grifar toda vez que fala que Jesus saía para orar. Porque às vezes a gente esquece que Jesus, Ele saía para orar, Ele se retirava. E Jesus, Ele fala para os seus discípulos, quando os discípulos pedem, ensina-nos a orar. Ele diz assim, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai em secreto. O seu Pai que vem em secreto te responderá. E quando ele fala de quarto, de fechar a porta, de secreto, ele fala de intimidade. Ele fala de um lugar onde você não pode usar máscaras, onde você está diante de Deus e não tem para onde escorrer. E muitas vezes nós corremos deste lugar. Mas o Senhor, quando Josias está aqui, essa jornada de Josias, nos revela hoje esse caminho que o Senhor deseja que a gente trilhe para a presença dEle, sendo restaurado, então, um lugar de adoração. Para quê? Porque Ele fez isso, gente, pensando logicamente falando, reconstruir o templo. O que tem a ver reconstruir um lugar físico, como o templo, com a purificação de um país? Racionalmente falando, não existe uma ligação direta. Mas quando nós pensamos que esse templo fala do lugar de adoração, do lugar de entrega, do lugar de renúncia, do lugar onde Deus é honrado, nós entendemos então que isso sim é a chave para transformar uma nação. Amém, igreja? E o Senhor quer fazer isso na minha e na sua vida. Que nós possamos ser esse altar onde a adoração a Ele é prestada, onde o nome do Senhor é honrado, porque aí existe uma chave para transformar um país, para purificar um país. Amém, igreja? Nos versículos, então, logo em seguida, quando esses homens vão lá para restaurar o templo, sabe o que acontece? Sabe o que eles encontram lá em Jerusalém? A lei do Senhor. Eles encontram o livro escrito por Moisés. Então, os livros escritos, está lá no versículo 14, no finalzinho diz assim, Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. E aí ele diz, né, para Zafã, ele fala assim, eu encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Entregou para esse Zafã. E Zafã foi e levou o livro ao rei. E falou com o rei, olha, né, o sacerdote Ilquias me entregou um livro aqui. Um livro. Entregou um livro aqui. Era o livro, né, mas você me entregou um livro. Sabe, o que me fala esse um livro, né? Que na verdade, às vezes, ele não conhecia ainda. Fala de uma falta de conhecimento de que era esse livro. Talvez para você, durante muito tempo, isso daqui foi um livro também, né? Um livro. Estava um livro lá. Aquele livro, os crentes da Bíblia, o livro dos crentes, né? É um livro que, como qualquer outro, talvez, para você, ou talvez até um livro sem importância alguma. Mas quando nós nos deparamos com o que esse livro contém, nós percebemos que aqui estão as palavras de vida eterna para a nossa vida, amém? Aqui estão as palavras de Cristo, aqui está a esperança que Ele deixou para nós. Mas então, eles levam esse livro, e eu queria ler com você o finalzinho, no versículo 18 e 19, diz assim,
E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Esse é o Safã falando com o rei. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu, esse rei Josias, ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E deu essas ordens a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e Abidom, filho de Mica, o secretário de Safã, e o auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. E quando o Senhor, então, quando ele ouve, quando o rei Josias ouve aquelas palavras que estavam naquele livro, ele rasga as suas vestes. E eu não sei, se você consegue entender, ou entender não, creio que entender você consegue, mas se você consegue perceber que naquela época, as vestes, elas tinham um significado diferente do que tem para nós hoje. Hoje eu estou aqui das cores do Brasil, não estou, tanto que a eleição já acabou, não estou aqui fazendo campanha para nenhum candidato. Mas nós, combinamos de virmos com as cores do Brasil, não necessariamente amarelo ou verde, poderia ser azul e branco, demonstrando o nosso amor pela nossa nação. A nossa preocupação hoje, nós proclamamos um jejum também para que e eu vou falar sobre a questão do jejum aqui um pouco mais à frente. Mas essa roupa hoje tem um significado, mas geralmente a nossa roupa, a gente olha um para outro, não tem muita diferença, as roupas. Mas naquela época, as roupas do rei eram diferenciadas. Existiam cores que só os reis podiam usar. Não só porque talvez era muito caro ter roupa colorida, mas também porque algumas cores remetiam à nobreza, à realeza, e não era todo mundo que podia usar. E quando aquele rei, ele rasga as suas roupas, eu creio que fala para nós, fala ao meu coração, sobre humilhar-se, sobre rendição, sobre reconhecer que ele não era nada, que ele estava totalmente errado. Ele se humilhou, ele rasga ali as suas vestes. E quando nós vemos esse caminhar na vida de Josias, então, buscando ao Senhor, ele aos 16 anos, depois destruindo os altares idólatras, restaurando o lugar de adoração e encontrando a lei do Senhor, o que o Senhor fala ao meu coração é que todas as coisas, Deus alinha a palavra dele. Deus, ele não vai fazer nada que esteja fora da palavra dele, que esteja em desacordo com a palavra dele. A minha sua adoração, a minha sua entrega, a minha sua busca precisa nos aproximar mais da palavra. Vai nos aproximar mais da palavra, que foi assim na vida de Josias. Porque ele estava com o coração desejoso de fazer o seu melhor. E Deus, então, coloca na direção dele um livro que iria ajudá-lo nesse sentido. O livro que traria o norte, à luz do Antigo Testamento, daquilo que ele precisava fazer. E a nossa adoração, a nossa intimidade com o Senhor, meus irmãos, precisa nos conduzir a esse mergulho na palavra de Deus. Amém? A esse conhecimento do Senhor cada vez mais profundo. Muito me espanta alguém, de repente, se tornar um grande adorador, agora eu estou indo mais fundo e talvez pare de ler a palavra e talvez comece a questionar. Eu acho que não é bem assim. Acho que a Bíblia talvez tenha se equivocado nesse lugar aqui. Porque uma verdadeira adoração não nos distancia da palavra. Ela nos leva para a palavra. Amém, igreja? Ela nos leva para mais próximo daquilo que o Senhor tem para nós. Ela nos leva para a verdade. Para a verdade que está revelada na palavra. Amém, igreja? Quando nós vemos, então, Josias se rendendo. Opa, só um minuto que meu óculos caiu aqui. Quando nós vemos, então, Josias se rendendo, e ele envia, então, pessoas para consultarem profetas para dizer assim, olha, consulta Deus lá por nós, porque ele deve estar muito irado, porque a gente não está fazendo nada disso daqui que Deus ordenou. E aí eles vão falar com os profetas ali, e uma palavra é dada para ele. Eu queria que a gente lesse essa palavra que o Senhor então falou para Josias, está lá no versículo 27 do capítulo 34 de 2 Crônicas. 27, versículo 27 do capítulo 34. O Senhor fala assim:
já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Essa foi a resposta que o Senhor deu para Josias. Falou, olha, já que o seu coração se abriu, você se humilhou, você rasgou as suas vestes, você chorou na minha presença, então eu te ouvi e eu livrei você. Aqui, inicialmente, se nós pensarmos, está mostrando para nós esse caminho, não é? Um caminho de humilhação, de rendição. É o mesmo princípio. Porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus é um Deus de princípios. O que são princípios, né? Pensando assim, quando a gente pensa em lei, a lei, você acha que a lei é algo muito importante? A lei está abaixo dos princípios. Os princípios, eles orientam até a interpretação, a criação, a aplicação das leis. Então, o princípio é algo que é superior. É algo que vai reger as nossas relações, tanto com Deus. São princípios espirituais que ele estabeleceu. E quando nós pensamos em quebra de princípios, eu creio que quando Jesus ele fala para nós sobre esse lugar de intimidade com ele, entra no seu quarto, fecha a sua porta, você não fazer isso, eu não creio que seja um pecado você não fazer. Mas existe um princípio associado ao fazer. Existe um desejo no coração de Deus que você faça isso. E quando você faz isso, Deus te ouve. Então, quando nós falamos desse princípio, que está em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Fala de um princípio. Não fala de uma norma, de uma lei, de uma coisa mecânica, mas existe um princípio. Quando o povo se rende, quando o povo se humilha, quando o povo se permite ser transformado, muda de atitude, o Senhor ouve. E é isso que o Senhor está dizendo aqui para Josias. Olha, você fez tudo isso e eu te ouvi. E eu te livrei, sabe? Você vai poder morrer e não vai ver nada disso que vai acontecer de ruim aqui. Vai vir um tanto de coisa ruim mesmo, mas você não vai ver nada. Sabe, e aí o Senhor falou no meu coração a respeito desse texto. Porque você e eu que entregamos nossa vida a Jesus, talvez nós sejamos confortáveis pensando, eu não vou passar pela grande tribulação. Glória a Deus. Estou salvo, não vou passar por ela. Oh, que coisa boa, estou livre, né? Deus me ouviu, já fui salvo, Deus me livrou. E talvez por causa disso nós estejamos assumindo uma postura cômoda, de comodidade na nossa vida. Mas o rei Josias, ele nos ensina algo, meus irmãos. Esse rei que não tinha carência de nada, porque um rei tem tudo. O rei tem a terra que ele quiser, o dinheiro que ele quiser, a comida que ele quiser, a mulher que ele quiser. E Deus fala com ele, olha, você tá livre, ó, já gostei da sua atitude, você vai repousar em paz, que os antepassados não vai ver nada disso que vai acontecer. Mas sabe o que o rei Josias faz depois de ouvir essa palavra? Vamos ler o versículo 29. Eles levaram a resposta a Josias. E aí 29 diz assim: em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Gente, sabe o que Josias fez? Ele falou, o quê? Deixa eu ler essa lei para esse povo todo, porque eles também precisam ser livres. Eles também precisam de se repousar em paz. Eles também precisam ser ouvidos por Deus. Foi essa a atitude dele.
Ele tinha acabado de receber uma notícia de que Deus já estava se agradando dele, que ok, ó, eu vou destruir todo mundo, mas você não vai ver nada. E ele falou, opa, chamou todo mundo, vem todo mundo, deixa eu ler essa lei aqui e eu vou me comprometer a cumprir. Vocês também, pode tratar de cumprir também. E sabe, nós, enquanto cristãos, muitas vezes, a gente está lá garantido, estou salvo, e se esquece que tem muitas pessoas que vão passar pela grande tribulação. Tem muitas pessoas que não vão estar com o Senhor. E qual tem sido a minha e a sua atitude, meu irmão e minha irmã? Precisa ser como o rei Josias. Opa, eu estou salva? Peraí, deixa eu ler essa lei para todo mundo. Deixa eu falar desse amor. Deixa eu falar desse sacrifício, porque todos precisam ter essa mesma oportunidade. Ele não ficou acomodado, ele não ficou confortável, porque nós vemos desde o começo da história dele que ele não estava buscando conforto. Porque um homem começa a buscar a Deus, começa a destruir os altares de idólatras, sabendo que estava correndo risco, né? Porque o pai dele tinha sido morto, porque desagradou. E ele começa então a restaurar o templo de Deus. Ele não ficou na comodidade dele. Ele não ficou confortável. E eu creio que ao receber aquela notícia de que ele estava salvo, vamos dizer assim, que ele estava livre, Deus ouviu ele, ele se lembrou que ele tinha um povo. Ele se lembrou que ele tinha uma família, que tinha filhos. Você também tem, meu irmão, minha irmã. Você também tem um povo. Você também tem uma família. Você talvez tenha filhos, tenha irmãos, sobrinhos. E a nossa atitude, então, não pode ser de conformismo, de comodidade, diante das novas. Jesus veio trazer boas novas para nós. Nós podemos, então, ter acesso a Deus, mas existe, sobre aqueles que não creem, já existe uma condenação, que Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Essas pessoas precisam saber dessa salvação, amém, igreja? Elas precisam conhecer. E Josias, então, ele não só se comprometeu, estou salvo agora, né? Ele se comprometeu diante do povo, ele falou assim, tudo isso aqui que eu li, gente, eu vou fazer. Mas ele não só se comprometeu, ele levou, chamou todos a se aliançarem com o Senhor. E essa precisa ser a minha sua atitude, chamar os seus para se aliançarem com Ele. Talvez você pense, né? Eu não sou rei. O rei pode mandar os outros, né? Falar assim, vamos lá se aliançar com o Senhor. Mas sabe o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 1? Diz assim, quando vai falar, digno é o Cordeiro que foi morto, né? Vai dizer que nos resgatou e nos constituiu reis e sacerdotes. Talvez algumas versões vão dizer reino de sacerdotes. Então fala de um lugar de realeza. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Amém, igreja? Ele nos constituiu embaixadores. E o texto lá de 2 Coríntios 5:20, quando fala dos embaixadores, diz que nós somos embaixadores como se Cristo falasse por meio de nós. Como se o próprio Deus falasse por nosso intermédio, dizendo, se arrependam, se voltem para Deus. Ele nos faz embaixadores. Embaixador tem autoridade. A palavra também nos diz que nós somos geração eleita, povo santo, né? Sacerdócio real. Sacerdócio real fala de novo de um lugar de autoridade, de realeza. Mas diz assim, para que vades, para que vocês vão e anunciem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe uma autoridade delegada a mim e a você com uma função de anunciar, de convocar as pessoas para que elas se aproximem de Deus. Assim como havia uma autoridade sobre a vida do rei Josias, o Senhor coloca autoridade sobre a minha e a sua vida, amém? De reis e sacerdotes, sacerdócio real, de embaixadores dele com uma finalidade: anunciar a salvação, anunciar como o rei Josias fez. Vem aqui, gente, tem uma lei aqui, Deus já me falou que eu vou ser salvo, mas eu quero que todo mundo seja também. Nós precisamos ser movidos por esse amor, meus irmãos, por esse inconformismo. No capítulo 35, então, um pouco antes de encerrar aí a sua história, né? Já o último capítulo da história de Josias, ele celebra a Páscoa. E a Páscoa, meus irmãos, não tinha sido celebrada há muito tempo, não estava sendo celebrada.
Não havia sido celebrado dessa maneira que ele celebrou, com tanta fartura, ele tirando das riquezas que ele tinha, dos bens pessoais dele, para o povo poder sacrificar, para o povo poder entregar. Essa Páscoa não havia sido celebrada desde Samuel, não tinha sido, desde o profeta Samuel, não haviam celebrado a Páscoa como Josias celebrou. Nenhum outro rei celebrou como ele celebrou. Um rei de 26 anos de idade. Um jovem rei exemplar que impactou a sua geração, que impactou a sua nação, que deu oportunidade para toda uma geração se arrepender e se aproximar do Senhor. Mas houve um caminho que ele trilhou, um caminho de se humilhar diante de Deus. Esse é um princípio. O princípio que o Senhor nos traz, né? Não um princípio pensando só de inicial, né? Quando a gente fala princípio, a gente pensa no princípio, né? Lá no início, mas de um princípio enquanto algo que serviu lá e continua servindo para nós hoje. Amém, igreja? Existe um princípio. Por que eu sei que é um princípio? Um princípio espiritual. Porque nós vimos que está lá em 2 Crônicas, nós vimos a história de Josias, e nós vemos em outras histórias na palavra de Deus. Logo em seguida, se você continuar a ler aqui, existe a história de Esdras. Logo depois que Josias faleceu, né? E o filho dele entrou para reinar, o filho dele também não foi obediente não, sabe? Fez tudo errado. Depois vieram outros reis também que fizeram tudo errado. Sabe o que aconteceu? A palavra diz que Deus mandou o exército da Babilônia para tomar aquele povo e levar eles cativos. Mas durante aquele período de cativeiro, que a terra descansou, porque havia uma ordenança que o povo deixasse a terra descansar para poder plantar, né? A gente sabe não, porque eu não sou agricultora, não sei, mas eu sei que a gente aprende até na escola que tem um período, né? As terras têm que ter um rodízio ali do que vai ser plantado, para que não acabe os nutrientes daquela terra, né? E aí tem um rodízio ali. E o povo precisava ter deixado a terra descansar. Mas não deixou. Então Deus deixou eles lá no cativeiro um tempo, deixando a terra descansar, pensando nessa ação de Deus, porque a aflição muitas vezes é o que vai promover o arrependimento. E por isso eu te digo também, meu irmão, em relação ao nosso país, se o Senhor olha para a igreja brasileira e não vê uma igreja totalmente quebrantada, e não vê uma igreja rendida a Ele, não vê uma igreja pronta para que Ele venha, meus irmãos, talvez seja necessário mais perseguição. Talvez nós viremos tempos muito difíceis no nosso país ainda. Por isso nós precisamos nos voltar para Deus. O rei Josias não esperou a angústia para buscar o Senhor. Não fique esperando você não poder pregar mais para você querer pregar. Não fique esperando. Não fique esperando as situações, a enfermidade, as adversidades virem sobre a sua vida para você resolver buscar o Senhor. Busque agora, busque hoje. Amém, igreja? Esdras, então, eu não vou me adentrar muito no texto, mas ele proclamou um jejum, numa situação em que eles precisavam atravessar com o povo num lugar que era perigoso, e ele proclamou um jejum. E o povo jejuou, e o Senhor os ouviu. O jejum, então, fala de humilhação, de rendição. Neemias, contemporâneo de Esdras, e vendo na mesma época de Esdras, quando recebe as notícias de como estava o povo dele, que o povo estava mal, que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele sentou, a palavra diz que ele sentou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou, ele confessou os seus pecados, confessou os pecados do povo, pediu perdão a Deus. Olha o caminho aí, meus irmãos, sendo trilhado, um caminho de rendição, de humilhação, de confissão de pecados. E por causa da atitude dele, quando ele chegou diante do rei, o Senhor, através da vida daquele rei, concedeu a ele tudo o que ele precisava para poder voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. O jejum, ele envolve esse princípio, ele está envolvido nesse princípio da rendição e da humilhação. Só mais um exemplo que eu queria dar. Da vida da rainha Esther, que todos nós conhecemos, teve até novela aí com a rainha Esther. E quando o povo estava ali na iminência de poder ser morto por qualquer um, ia ter um dia que qualquer pessoa podia matar um judeu. E aí o Mardoqueu fala com ela: olha, Esther,
Talvez seja por esse momento que você está aí onde você está. Então vai lá falar com o rei, vai interceder em favor do seu povo. E Esther fala assim, então vamos proclamar um jejum. Todo mundo de jejum, as crianças, os bichos, falou, põe todo mundo em jejum. Eu também vou jejuar, minhas servas também, e eu vou lá falar com o rei. E nós vemos o rei, a Esther, o Senhor dando estratégias a ela e o Senhor mostrando o seu favor e mudando a história daquele povo, mudando as leis, mudando a história daquela nação por causa de um povo que resolveu buscar o Senhor, que dependeu do Senhor. Amém, igreja? E quando nós falamos de jejum, você conhece, eu creio que você conhece, é importante que você leia o texto lá de Isaías 58. O texto de Isaías 58 fala para nós de um jejum, e o Senhor vai dizendo, olha, o jejum que eu quero não é um jejum de uma aparência de humildade. Não é um jejum de um dia só. O jejum que eu desejo é um jejum que gere mudança. O Senhor deseja mudança nas nossas vidas todos os dias. Mudanças diárias, uma entrega que leva a uma prática diária do que é certo e agradável a Ele, não apenas um dia. O jejum não muda Deus. A sua oração não muda Deus. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Ele é o mesmo. O jejum deixará o nosso espírito atento por meio da mortificação da nossa carne e da aflição da nossa alma. O jejum mudará a mim e a você. O jejum muda a mim e a você. Deus deseja mudança em nossas vidas. Ele não precisa de orações e o mundo precisa de pessoas transformadas. Nós podemos orar e devemos orar pelo mundo, mas o mundo anseia por homens e mulheres transformados. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Amém? É isso que a palavra nos diz. O mundo precisa de pessoas transformadas. Se o meu povo, o Senhor está dizendo, se humilhar, humilhar é sujeitar a sua alma a Deus. É retirar todo o senso exagerado de justiça própria. Ah, eu sou muito bom. Eu sou muito humilde. Né? Sou tão humilde. Isso é um senso de justiça própria. Você que falou que é humilde já aí, meu irmão, caiu na falsa humildade. O Senhor está dizendo, seja humilde, retire todo o senso de você achar que você dá conta, que você pode, porque humilhar-se é recusar defender a sua imagem, é dizer, olha, eu sou corrompido, sou cheio de pecado, a minha velha natureza, ela é pecaminosa, ela é corrompida, e eu vou me apegar à natureza de Cristo, eu vou me apegar à nova natureza de Cristo, eu vou me apegar a Ele, por causa dEle, eu tenho acesso a Deus. Por causa dele, eu tenho acesso a tudo que o Senhor tem para mim. Não é por mim. E ser humilde, então, ser semelhante a Cristo. A palavra nos diz lá em Filipenses 2, que ele se humilhou. E diz para a nossa atitude, nosso sentimento ser semelhante ao dele. Que ele não teve, então, por usurpação, por orgulho, por algo que ele deveria se apegar, ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou, ele se humilhou. E essa precisa ser a nossa atitude. Esse é o propósito de Deus, do Pai. Sabe qual é o propósito dele? Que nós sejamos semelhantes a Cristo. E quando ele fala, olha, quando você se humilhar, ele está nos mostrando o caminho. Sabe o caminho? De nos tornarmos como Cristo. Porque é isso que estava no coração de Deus desde a criação. Como o pastor Diego sempre tem falado aqui, de nós temos uma família onde Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E o propósito de Deus, então, é que nós fôssemos como Cristo. E esse caminho, então, esse princípio que está lá em 2 Crônicas 7,14, nos aponta para esse caminho de nos aproximarmos à semelhança de Cristo. Se humilhar, orar, então, com fé, pedir, né? A fé vai exigir uma entrega, vai exigir renúncia também. Buscar a minha face. Quando nós falamos de buscar a face, é buscar conhecer a Deus. Quando nós buscamos a face dele, nós reconhecemos quem nós somos e reconhecemos também quem ele é. E quando nós o conhecemos, inevitavelmente, nós vamos amá-lo. Buscar a face dele é, olha, me ame. Busque um relacionamento comigo, não busque só as minhas mãos, busque a minha face. Se o meu povo, então, se humilhar, se render, orar, né, tiver fé para clamar a mim,
buscar a minha face, ou seja, buscar um relacionamento comigo, buscar me conhecer e se afastar dos seus maus caminhos. Se arrepender, porque arrepender é mudar. Converter, quando você está lá fazendo a aula de legislação, o que é converter? Conversão à direita é converter, né? É virar, é mudar a direção. Existe uma nova vida para nós, amém, igreja? Uma nova vida em Cristo. Se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, se apropriar dessa nova vida em Cristo, ser transformado. Na verdade, esse é um caminho de nos alinharmos à vontade de Deus. Quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos, não significa que ao fazer isso, nós estamos mudando a vontade de Deus, que talvez fosse fazer algo de ruim. A vontade de Deus nunca é fazer algo de ruim, meus irmãos. A vontade de Deus é que você se alinhe a Ele. E quando você então fala, então Deus, eu vou me alinhar ao Senhor, eu vou ser semelhante a Cristo. Aquela outra coisa que Deus ia mandar para fazer você ser semelhante a Cristo, está operando o que tinha que operar mesmo. E Ele então tem a vontade dele cumprida. Vocês estão entendendo, amém? Estão compreendendo? Nós nos alinhamos então a Ele. E não é a vontade de Deus se alinhando à nossa. Na verdade, quando nós trilhamos esse caminho, o que nós estamos fazendo é nos alinharmos à vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então nós vamos hoje mesmo, meus irmãos, agora mesmo nos alinhar a essa vontade. Como? Nos humilhando, orando, buscando conhecê-lo, buscando amá-lo, nos relacionar com Ele e mudando a nossa atitude, nos arrependendo. Isso é sarar a terra, porque isso é que transforma nossas vidas e as vidas das pessoas dessa nação. A terra que nós queremos ver sarada é chão ou são pessoas? Eu creio que são pessoas, amém? E se nós somos transformados e seguimos o exemplo de Cristo, nós vamos fazer discípulos para Ele, nós vamos ser transformados, nós vamos anunciar e as vidas vão ser transformadas e assim a terra é sarada, por meio da transformação na minha e na sua vida, amém, igreja? Sermos semelhantes a Jesus, essa é a vontade de Deus, tudo converge para Cristo. Esse foi o plano de Deus. A palavra diz que o agrado do Pai é que tudo convergisse em Cristo. Então, todas as aflições, todas as dificuldades, todas as questões que nós passamos, meus irmãos, o Senhor está muito mais interessado em forjar o caráter de Cristo na minha e na sua vida do que em qualquer outra coisa. Esse é o interesse do Senhor. E existe um princípio, então, um caminho. E Ele, então, dos céus, Ele diz: eu ouvirei. Eu perdoarei o seu pecado, porque começa em mim e em você. E eu sararei, eu curarei a sua terra. Eu curarei a sua nação. Amém, igreja? Olha, nós ainda não sabemos, eu creio que a gente não sabe ainda, eu não sei quem vai ser o presidente do Brasil. Mas o princípio bíblico continua sendo o mesmo. Quem vai mudar a história é o povo de Deus, amém?